Sei Clarence, ali na Luiz Pinto, Rua Luiz Pinto 270. O José é um parceiro nosso, ele já esteve lá várias vezes. Ele foi lá também pegar umas ideias, né, para desenvolver aqui na Nossa Senhora das Graças, né, para desenvolver atividades. O nosso dirigente lá, Ney Caldeirão, que o José conhece, manda um abraço a vocês, agradece o carinho e a atenção. E também façamos a nossa saudação à Nossa Senhora das Graças. Sabemos que ela não está ali, mas o espírito que reverencia a imagem tem essa ligação, né? Eu queria pedir um favor a vocês primeiro, né? Me perdoe, mas eu nunca usei essas coisas biônicas, tá certo? Então, estou parecendo um Robocop estranho aqui, né? Já usei o outro, tal, mas desse jeito é a primeira vez. Então, tenha um pouco de paciência. Então, você pode gostar, né? Ou não. Eu prefiro, naturalmente, graças a Deus, tenho um timbre de voz bom, então é que ela precisa gravar, né? E ela não tinha combinado dado. Eu falei que gravado o royalties é mais caro, né? Então a arrecadação hoje que o Zé está falando, no final do dia, né, Zé, vai ter outra destinação. Então, meus amigos, eu queria pedir um favor para vocês. Vocês poderiam ficar todos de pé, um minuto? Por favor, fazer um exercício aeróbico aqui. Então, muito bom. Todos bem de pé? Tá bom. Deixa eu pedir... Minha querida, fale uma palavra que vier ao seu coração. Amor. Amor. Tá bom, então vamos lá. Quando eu contar até 3, eu quero que vocês gritem bem forte. Amor. Combinado? 1, 2, 3. Amor! Nossa Senhora. Do jeito que vocês gritaram, mas nem consegue abrir a fechadura da porta do céu. Não, a hora que chegar lá, não vão passar. É com ânimo, com alegria, não é? Ela falou amor. O amor de vocês está mais ou menos para, né? Vamos lá de novo? Vocês conseguem. 1, 2, 3. Amor! Você está vendo? E agora, vamos fazer uma coisa que é muito importante. Vamos nos cumprimentar, saudando no boa noite. Mas, ó, vocês estão vendo que aqui não tem nenhuma barreira. Então, a turma de cá cumprimenta de lá também. Tá bem? Podem se cumprimentar, por favor. Deem o seu abraço, o seu boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu conheço muito o doutor Ney. Conhece? É muito sério. Ele e a família toda, né? Ele é o dirigente lá. Já não vejo há algum tempo, né? Vamos fazer uma visita. Mas prazer em ver. Qual é o nome do senhor? É o Wilson Guimarães. Qual que é o dia do trabalho? Segunda e quarta. De que dia? Segunda e quarta. Segunda e quarta. A partir das 6 horas. Wilson Guimarães. Não, é ruim. Isso aí. O telefone aqui, eu vou falar com ele Muito amanhã. obrigado. Eu que agradeço. Por gentileza, agora já podem sentar. Foi bom? Dá o abraço? Então tá bom. Então, a partir da próximo encontro de vocês, lembre de vocês se abraçarem. Que as pessoas sentam, né? E não se cumprimentam. Né? Chega aquele boa noite assim, né? Olá, boa noite. Boa noite, como vai? Tudo bem? Parece que tem doença, né? Tem que ser boa noite, né? Firme, com alegria, não é mesmo? Meus amigos, eu trouxe aqui para vocês, né,
algumas palavras, só para colocar e a gente vai conversando. É do espírito Hamed. Já ouviram falar dele? Não. Hamed foi um espírito, entre a última encarnação dele foi no século XV ou XVII, se não estou enganado, e foi na França. Ele era um monge e médico. Né? Esse não é o nome dele real, é um nome fictício que ele deu, porque ele tem um nome real diferente. E o médium Francisco do Espírito Santo, ele é quem faz o trabalho de psicografia. Ele tem vários livros publicados e muitos deles estão em PDF. Só que a leitura dele é uma leitura um pouco tanto voltada pelo aspecto oriental, não tanto para nós aqui ocidentais, porque ele faz colocações que, por exemplo, para o hinduísmo que eu estudo, também, além da espiritualidade, bem se aproxima dessa área, né? E é muito, muito interessante. E ele, então, ele tem trechos que ele pega uma determinada passagem e ele desenvolve essa passagem com essa visão. E é muito, muito interessante. Então, se vocês colocarem lá, Hamed com 2 M's, Hamed, PDF no Google, vão aparecer vários materiais. Aí é uma questão de tempo e interesse em leitura, tá bem? Então, o nosso irmão Hamed, o que ele fala aqui no capítulo 10 do livro, esse livro chama-se para ficar mais fácil de entender, Renovando Atitudes, tá? É no capítulo 10 e eu puxei exatamente o item 11, que fala sobre a tua medida. E ele usa o seguinte trecho do Evangelho: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, o que ele quer dizer aqui? Todos nós, ao longo da nossa existência, porque nós temos duas questões: a história da nossa vida aqui, neste momento, nesta encarnação, e o nosso histórico espiritual, daquilo tudo que nós já vivenciamos. Né? E através desse panorama é que a gente vem desenvolvendo a nossa espiritualidade. Lá no Clarencio, a gente procura não falar de espiritismo, porque o espiritismo pode se tornar tanto quanto o evangélico, o católico, o budista, rótulos. Então a gente trabalha com a ideia de espiritualidade, que abarca todas as religiões, no sentido de que nós não trabalhamos com rótulo, mas trabalhamos com a mensagem do Evangelho de Jesus: amar, perdoar e servir. Essa é a ideia. E, no final, todos os frutos semeados e colhidos nós entregamos na mão de Jesus, porque a Ele pertence. Somos meros instrumentos da providência divina. Então, quando o Hamed fala da parte de medida, eu tenho que ter a exata noção daquilo com que eu estou medindo ao meu próximo. Exemplo: muita gente fica tipo assim: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Não está errado. Você entregou na mão de um excelente administrador. Mas quando eu coloco tudo na mão de Deus, e a minha parte, eu não tenho o que fazer? Mais ou menos assim. Você comprou um pedaço de terra, chegou para Deus e falou: Deus, esse jardim que eu quero que o Senhor construa para mim é neste terreno. O Senhor pode construir para mim? Aí Deus responde: claro, meu filho, perfeitamente, vou cuidar e construir um jardim para você. Decorridos, isso é uma parábola, decorridos aproximadamente um mês, a pessoa volta lá
e vê que está tudo do mesmo jeito. Não mudou nada. Aí ele vai falar com Deus: Senhor, pedi para o Senhor fazer um jardim para mim aqui. E está tudo do mesmo jeito. Ele falou assim: não, mas está tudo do mesmo jeito. Eu te dei a terra, eu te dei a semente, eu te dei a luz do sol, eu te dei a água, eu te dei os braços, eu te dei a sua inteligência, eu te dei todos os instrumentos para você criar o seu jardim. Não é minha função criar o seu jardim, é minha função te dar o instrumento para que você crie o seu jardim. E aí nós colocamos tudo isso na mão de Deus e lavamos as mãos e pronto. Sabe aquela história? Você pode viver com a mãe, com o pai, com o tio, ou viver solitariamente. Né? Se você suja uma vasilha, qualquer que seja ela, você tende a lavar, né? Vocês não costumam pegar, usar e deixar na pia, né, gente? Isso acontece com quem está lá fora na rua, aqui dentro não, não é verdade? Então, eu costumo brincar. Quem tem família, eu falo isso porque meu filho, hoje com 36 anos, ele é professor de educação física, ele, quando estava lá com seus 15 para 16, eu peguei ele deixando um pote lá para lavar, né? Aí eu falei: Lucas, esse pote aqui, não, ele falou assim: pois é, então, eu lavo depois. Qual é o motivo de você não poder lavar agora? Você está apertado para ir ao banheiro? Não, pai. Você está com algum compromisso para não lavar? Não, pai. Então explica para mim, qual o motivo de você não lavar a louça que você acabou de usar? Aí ele falou: pai, pode parar com as suas coisas aí, eu já entendi. Nunca mais. Seria bom se a gente pudesse encher a pia de louça e dormir, fazer uma prece, a espiritualidade vinha, andava alguns espíritos, materializava e lavava, chegava lá tudo limpo, tudo arrumado, né? Só que aí tem um detalhe: com o suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia. Então, e o trabalho? Ele vai para onde? Tudo se relaciona a trabalho. A vida, ela não existe sem trabalho. Neste momento em que você está me vendo, o seu olho está funcionando, está trabalhando. O seu coração está trabalhando. Vocês estão sentados e ele, então, tem um trabalho um pouco menor de jogar todo o sangue para irrigar a parte de cima aqui do corpo. Eu estou de pé. O esforço dele é um pouco maior, mas é trabalho. Então, nós trabalhamos, e Jesus nos alertou sobre isso, dizendo: eu e meu pai trabalhamos até hoje. E as pessoas querem fugir do trabalho. Qualquer pessoa que você fala: o que você gostaria? Ah, gostaria de ganhar aí na Mega Sena, não sei o que lá, e tal, e ter uma casa, ou ter um rancho, uma fazenda, tal, eu ter uma casa na praia. Ninguém fala assim: eu vou construir uma empresa, eu vou gerar empregos, eu vou buscar construir uma escola, eu vou buscar construir uma faculdade, uma universidade. Por quê? As pessoas confundem trabalho com dor. E isso é explicado porque, na época antiga, tinha um material chamado tripúlios. E ele era um instrumento de tortura. Esse instrumento de tortura era mais ou menos assim: tinha uma haste central e duas hastes laterais. Colocava a pessoa aqui e estirava os dois braços aqui, e ele ficava ali preso. Era um instrumento de tortura, aplicado para quem não pagava os impostos, ou para quem descumpria as ordens e tudo mais. Ou seja, quem era levado ao tripalium, é o nome correto, eram os escravos, os pobres, as pessoas que não tinham condições. E aí,
aquilo acabou sendo associado com o trabalho, e o trabalho sendo associado como algo doloroso. E aí nós esquecemos disso. Por isso que Hamed vem nos dizer, qual a medida do teu pensamento e que você com ele pretende julgar o outro? É com essa mesma medida que você será medido. Por que que nós temos a necessidade de julgar o outro? Porque nós temos a necessidade de maldizer o outro. Porque nós temos a necessidade, não é nem o motivo, mas a necessidade. Porque nós temos essa necessidade de estar sempre contrária à lei divina. Nós temos a lei divina gravada em nós, em nosso ser. Por quê? Porque você é criatura de Deus. Algum de vocês aqui foi criado por outro ser que não seja Deus? Não? Sim? Tem dúvida? Não sabe? Foram criados por Deus? Sim. Esse sim aí saiu meio, talvez, tenho dúvidas. Vocês foram criados por Deus? Sim. Ok. Isso quer dizer que Deus habita a sua centelha dentro de vocês. Então, se você tem Deus em si, como é que você pode? E se você ama Deus? Vocês amam a Deus? Sim. Que bom. Vocês amam o seu próximo? Sim. Então no hinduísmo, Pode mentir. os mentores de vocês essa noite vão bater um papo com vocês, não se preocupem. Se vocês sentirem frio no pé lá, não se assustem. O que acontece? No hinduísmo, tem uma pessoa, que o nome dele é Swami Vivekananda. Ele já faleceu, desencarnou. Ele viveu até 1923, se não me engano. Faleceu com um pouco mais de 44 anos. E ele é, para o hinduísmo, o que Allan Kardec é para o espiritismo. Ele codificou as mensagens porque, naquela época, de 1800 a 1900, a Índia era dominada pelos ingleses. E os ingleses estavam abafando o aspecto religioso da Índia para que não desenvolvesse. E Sri Ramakrishna, que seria o precursor de desenvolver isso, ele trouxe, só que ele não escrevia. E Swami Vivekananda é quem escrevia, porque ele era doutor naquela época, letrado, era como se fosse o Paulo de Tarso também, tá? Então ele escreveu. E aí tem duas coisas que o hinduísmo nos traz: a percepção e a visão de Deus. Então, se queremos sentir Deus em nós, nós temos que ter a visão e a percepção de Deus. Então, qual é a visão de Deus para com todos os seus filhos? Somos todos iguais, diferentemente na nossa identidade, iguais em todos os direitos e oportunidades que temos e nas escolhas que fazemos. 4 coisas apenas nos pertencem: o tempo que nos é concedido por Deus, o livre-arbítrio, que é o nosso sistema de escolhas, a mochila que trazemos quando encarnamos ou que carregamos para a eternidade das virtudes, e a mochila dos nossos defeitos. São só essas 4 que possuímos. Tudo que você pode olhar ao seu derredor não existe. No hinduísmo isso chama-se Maya, que é o véu da ilusão. Porque eu penso possuir alguma coisa, nem o corpo que você habita é seu, é um empréstimo. O alimento que você se utiliza é fruto de uma natureza criada por Deus, porque você não cria aquele fruto, você trabalha e desenvolve, porque a criação é dele. Por isso é que essa visão é a percepção. A visão é que todos somos seus filhos, e a percepção é de que, sendo filhos, seguimos o mandamento de Jesus. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como é que eu amo o meu próximo? Fazendo a caridade, o amor.
fazendo a caridade, o amor. Só o Zé sabe, ninguém aqui sabe. Vamos implantar uma escola na próxima terça-feira, né, Zé? A partir das 8 horas, escolinha. Como é que você ama o próximo? Deseja a ele o que você quer. Saber se respeitar. Sabendo relacionar, sabendo ensinar, o que mais? Perdoando. O que mais? Tá vendo? A gente não sabe. A gente tem pensamentos. Mas é muito claro. E Jesus também nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vírgula, fazendo ao próximo o que você gostaria que o próximo fizesse a você. É simples. Não é complicado. Nós não precisamos de ficar quebrando a cabeça. Nossa, meu Deus, como eu vou amar o meu próximo? É simplesmente isso. Faça ao seu próximo o que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Então, somente isso. Se no momento de angústia você não gostaria que alguém ofertasse um braço amigo, um ouvido amigo, mas quando você encobre o coração, você encobre o sentimento de amor. Quando você fecha e encobre o ouvido, o coração não escuta. Quando você fecha os olhos, o coração não vê. Então, pensemos, reflitamos. Por quê? Porque eu tenho essa dificuldade em amar o meu próximo. Por quê? Porque eu não vejo no meu próximo a imagem de Deus. Se você vê no seu próximo a imagem de Deus, como é que você poderia odiar alguém? Eu vou fazer essa pergunta que eu também não quero ver. Algum de vocês odeia alguém? Eu vou virar aqui agora, Zé. Não quis ver para não ter problema. Como pode amar a Deus? Vocês amam a Deus? Sim. Tá, se você ama a Deus, como é que você pode odiar o seu próximo? Se o próximo é imagem e semelhança dele, ele já quebrou o galho para que a gente abdique da ideia do ódio, da vingança, do rancor, da mágoa, enxergando nele o próximo que é ele próprio. Então como é que você diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu próximo? Aí um amigo meu fala, Luiz, é que tem alguns seres humanozinhos que é difícil. Não, não é uma questão de ser difícil, é uma questão de você entender, perceber a visão de Deus no seu próximo. Há uma história que eu escutei dia desses atrás, lendo algumas passagens de Chico, de que, eu acho que é Chico e Você, alguma coisa assim, o livro, ou Histórias de Chico, não estou lembrado qual é, e de que Chico costumava comprar jornais com aquelas notícias mais pesadas, né? Eu não lembro, lembra aquele jornal que se a gente torcesse, como é que era? Última hora. Notícias Populares, Última Hora, esses daí, que era, né? Se torcesse, saía sangue dali. E o jornaleiro onde o Chico comprava, perguntou, Chico, você que é um ser espiritualizado e tal, elogiou, né? Botou o Chico, né, lá em cima. Como é que você compra jornais desses, com notícias assim e tal? E aí ele explicou. As pessoas se ocupam somente com as vítimas, mas ninguém se preocupa com a pessoa que praticou o crime ou que gerou aquele problema. Então, por exemplo, houve uma comoção nacional, né, com a queda do avião. Né? Claro, nós devemos fazer o quê? Orar pelos que foram e orar pelas famílias. Né? Só que assim, essa tragédia é maior do que aquele irmão que está lá na Praça da Sé, ali no metrô República, eu trabalho naquela região, que está no chão, sem uma cobertura, sem uma coberta e sem um pedaço de pão.
Eu passo por ele e ele é invisível para mim? Será que eu não sou capaz de, se eu não posso socorrer e se eu tenho poucos recursos, passo? Fala, imagina, Deus te abençoe, te guarde, faça uma prece por ele. Você tem condições? Então, vá ali, compre lá uns 2 ou 3 pacotes de biscoito, vai dar ali 5, 10 reais, coloque e fala, toma, meu amigo. Pronto. Então, essa tragédia é diferente daquelas pessoas que caíram e morreram no avião, ou daqueles que estão lá em guerra, lá na Ucrânia, pelos interesses, não vamos discutir os interesses, ou por aqueles que estão na África passando fome. Então, como é que eu situo a medida que Hamed me traz? Eu só consigo olhar a tragédia, que é grande, e eu não consigo olhar o teu irmão, o teu familiar. Não estou dizendo de marido e mulher, é outra história, mas o teu familiar, o teu amigo, o teu colega de trabalho. Vocês trabalham às vezes numa empresa há 10 anos ou mais. Qual a cor do teto do local que você trabalha? Eu fiz essa pergunta para um amigo, ele trabalha há 15 anos. Luiz, eu nunca olhei para o teto da empresa. Então, se a gente não repara, são 2 palavras, olhar de novo, e para olhar, eu vou continuar achando que tudo está certo, que tudo está muito bom. Por quê? Eu olho para a minha casa. Vocês já observaram que a gente fala, minha casa, meu filho, meu carro, é tudo meu. Você não é dono de nada. Nada. Nem teu filho. Você não é dono sequer de mandar no seu coração. O coração não se apaixona. Ele vai se apaixonar. O coração para de bater. Ele não te respeita. Então eu tenho que buscar o quê? O desapego. Observa que dentro da palavra apego tem a palavra ego. O meu apego está ligado ao meu ego. Tanto quanto maior for o meu apego, tanto quanto maior vai ser o meu ego. Eu tenho que fazer tudo o que é possível pelos meus filhos, por todas as criaturas, da família e tudo mais. Ok. Mateus, não esqueça, primeiro os teus. Está nos evangelhos isso. Mas isso não quer dizer que eu cuido dos meus e o resto. Quem cuida? E aí nós não entendemos o processo de regeneração que o planeta está passando. As pessoas pensam, como o Hamed fala aqui, que as pessoas ficam imaginando que o planeta de regeneração é assim, 31 de dezembro de 2050, expiação, provas. 1º de janeiro de 2051, planeta de regeneração. Não, a regeneração, ela vem numa onda chamada frequência, vibração. E nessa onda de frequência, ou você está de acordo com aquela onda, que é a fraternidade, ou você vai cair fora. Você vai ser retirado e levado para outro orbe. E isso já está acontecendo, desde que a Terra é Terra, há 4,5 bilhões de anos. E desde que a humanidade, o homem, pisou aqui, entre 50 e 80 mil anos, esse processo já vem acontecendo. Por que já mudaram os incas? Atingiram o plano deles e voltaram aos planos que tinham. Por que extinguiu-se os egípcios? Porque eram, então, os capelinos, não é? Exilados de Capela. Quem não leu esse livro, leia. E depois eu aconselho mais 2, chamado Exilados por Amor e A Jornada dos Anjos. Eu já explico. E aí o que acontece? Essa onda vem, como aconteceu nos exilados de Capela. A onda veio de regeneração.
E os espíritos preparados permaneceram. Os que não estavam, foram. Os que não viveram fraternalmente ou não viviam, caíram fora. Luís, onde está escrito isso? Livro dos Espíritos, introdução, a Terra será habitada exclusivamente, não tem jeitinho, exclusivamente por bons espíritos que viverão fraternalmente unidos. Não é subjugar-se ao outro, mas viver de forma fraterna, com respeito, com dignidade. É só ir lá, no Livro dos Espíritos. Vai na introdução, está lá escrito em letras garrafais. E isso já está sendo alertado. E aí Kardec, quando escreveu esse livro, lá nos idos de 1860, já nos chamava para isso. Então, se a gente for pensar bem, esse processo já dura aí 160 anos quase. E eu não atendi. E eu sou espírita, e eu leio. Mas você compreende a essência? E se você é espírita, maior encargo você tem. Porque você conhece a lei de causa e efeito. Você conhece a lei do retorno. Ou você está se enganando a quem? Então, se eu sou espírita ou espiritualista, eu tenho a obrigação maior de exatamente levar esse evangelho de Jesus. Não é impondo, mas é esclarecendo. Mas se eu não enxergo, eu não reparo, eu continuo enxugando o gelo. Até quando? Aí o espírita, esperto, fala assim, se eu não resolver nessa vida, eu resolvo na próxima. Com certeza. Não tenho dúvida. Como vai vir na Né? Exatamente. Entrego na mão de Deus. Né? Como você virá na próxima? Né? Diga-me uma coisa. Eu vou falar o nome do meu amigo que eu anotei aqui, o William. Né? Wilson. Wilson, como é o seu céu? Eu tenho dois. O interior. Como é o seu céu? Meu céu é paz, é respeitar o outro. Ótimo. Entendeu? Então, esse é o céu que você está construindo para quem? Para você. E para a evolução do meu espírito. Porque a gente tem que começar a se evoluir aqui, não é esperar evoluir lá. Não, a gente evolui nos dois lados, né? Mas aqui é a aplicação do que você aprende lá. Né? Mas quando você falou do meu espírito, né? As pessoas falam meu espírito como se o meu espírito fosse um terceiro. Não sei se vocês sabem, mas você é o seu próprio espírito. Sabiam disso? Não? Vem aqui, Zé. Eu sou o Luiz, e esse é o espírito Luiz. É como se o espírito fosse separado do Luiz, que é corpo. Isso não existe. Eu sou espírito. Nós estamos juntos. Eu sou único, exclusivamente, o espírito Luiz. Mas quando eu faço isso, se eu separo, os tibetanos dão a isso o nome do princípio da separatividade. É como se eu fosse um universo e aquele outro universo, e que a gente não se comunicasse. É um princípio tibetano. Quando na verdade somos um só. Quem disse isso? João, capítulo 10. Eu e o Pai somos um só. Quando Jesus afirmou isso. Obrigado, Zé. Compreenderam? Só que se eu não aceito a minha divindade, e eu não trabalho a minha divindade, não rola, não tem como. Você não consegue terceirizar a sua evolução. Por mais que o Zé ame o filho e a filha que ele tem, ele pode cercar com todo o carinho, respeito e dar oportunidades. Dar a melhor educação, mas depende deles aplicarem, como de cada um de nós. Por mais que eu ame a companheira ou o filho, eles vão ter que caminhar com os pés dele. Eu posso ajudar, mas não posso caminhar por eles. E aí é um processo da evolução. Por quê? Porque
dentro da lei de progresso, que está no Livro dos Espíritos, o progresso vai ser aplicado a todos nós, indistintamente. Não tem como correr. Se você não fizer nessa encarnação, vai ser na outra. Se não for no orbe terrestre, vai ser no orbe XPT4 elevado ao quadrado. Mas que você vai se tornar um ser perfeito, não fujam disso. Não tem como. Por exemplo, vem aqui, Wilson, por favor. Minutinho. Vem aqui, meu amigo. Trazer uma mulher aqui, para não ficar... Isso. O que vocês veem aqui? Mãe e filho. Não. Sem a qualificação. O que vocês estão vendo aqui? 3 pessoas. E 2 gêneros. Né? Mas vocês estão vendo no mínimo 3 pessoas. Sim. Ok? Alguém está vendo mais do que 3 pessoas aqui? Não. Graças a Deus, senão já seria complicado. Já temos que montar uma sessão imediatamente aqui. Eu estou vendo 3 deuses. Eu não estou vendo 3 pessoas. Porque Jesus disse que nós somos deuses. Não foi qualquer psicógrafo ou qualquer outro espírito, nada mais, nada menos do que Jesus. E ele disse, vós farei coisas tanto quanto eu e tanto quanto maiores. Porque as pessoas ficam imaginando que Jesus foi feito de estalo. Deus estalou. Não. Jesus já era Jesus antes da Terra. No livro A Caminho da Luz, lá tem a criação aqui da galáxia e do planeta. Ele já era Jesus há mais de 4,5 bilhões de anos. E ele é o governador espiritual de mais 4 orbes terrestres, de mais 4 orbes além da Terra. Então, quando a gente olha aqui, a gente está olhando o quê? 3 deuses. Mas eu imagino Deus como aquele ser divino e tal, e isso, aquilo. Eu coloco Deus tão longe de mim que eu não consigo alcançá-lo. E ele está presente no próximo, no Wilson. O nome da senhora? Está presente na Lourdes. Albino. Está presente no Albino. Mas eu enxergo pessoas, eu não enxergo deuses. Obrigado, meus amigos. Deu para entender? Se você não muda o seu modelo mental, se você não muda a forma de enxergar, você não vai mudar o seu ponto de vista das coisas. E é esse ponto de vista, como diz Hamed na tua medida, é que faz a formação do seu ser. Você é formado pelas suas dores e pelas suas alegrias, pelos seus choros e pelas suas tristezas. Isso está agregado em você, porque é isso que te forma. A felicidade não é algo passageiro. A alegria é, a tristeza é, mas a felicidade é o estado no qual você se encontra eternamente. Como o Wilson disse, me sinto em paz, me sinto assim e tal. Ele construiu o céu dele para ele, como cada um de nós. Como será o seu céu? É aquele que você tiver construído. Então, meus amigos, minhas amigas, reflitam nisso. Pensem. Qual a criatura que você quer ser? E tem outra coisa que todo mundo faz, que é isso. Não, já peguei muito isso. Vou pegar aqui a minha amiga. Nós temos a mania, sabe do quê? De comparar pessoas. Quando eu comparo, seu nome? Nazaré. Quando eu me comparo com a Nazaré, eu estou coisificando a Nazaré. Ela não é mais um ser humano. Ela é uma coisa. Eu só posso comparar coisas. Eu não posso comparar pessoas.
Eu não posso comparar o meu filho com o filho da vizinha, porque o filho da vizinha estuda muito e tal, e tem um bom emprego e não sei o quê, mas o meu, não é? O seu é o seu filho, ele tem o momento dele, a passagem dele, o seu esposo, sua esposa, enfim. Mas eu gosto de comparar porque você gosta de se torturar, de se flagelar. Eu não posso comparar pessoas, eu não tenho esse direito. Porque eu estou maculando a própria imagem divina, porque disse Deus, vós sois deuses. E ele criou uma coisa chamada diversidade. Depois do amor e do perdão, para mim a lei maior para mim é a diversidade. Porque a diversidade permite que a Nazaré seja quem ela é. Não existem duas Nazarés no universo. Não sei se isso é bom ou é ruim. Você já pensou ir no açougue encontrar com a Nazaré? E no mercado só tinha. Onde você vai só dia da Nazaré? Ia ser complicado, né? Mas voltando. Então, aonde você for, você é um ser diversificado. Eu não posso me coisificar me comparando. Eu comparo o relógio, caneta, o meu avental com o dela, mas eu não posso comparar pessoas. Não tenho esse direito. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. E aí eu reduzo a Nazaré a uma coisa. Chama-se, dentro do pensamento complexo, chama-se teoria do reducionismo. Obrigado, Nazaré. Já controla o horário aí, porque eu começo a falar, eu desgano, e aí... Então, o que acontece? Quando eu utilizo esse argumento, eu reduzo a Nazaré a uma coisa. Eu me reduzo também a uma outra coisa. Eu sou um ser humano. Antes de eu ser um ser humano, eu sou um espírito. Eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu sou das estrelas. Como diz Van Gogh, né, o pintor. Por que olhamos tanto para o céu? Porque cada estrela nos lembra de onde nós viemos, da essência que temos. Palavras dele, procure lá no Google. Então, pensem nisso. Nós vimos para cá, viemos aqui, trabalhamos, fazemos os trabalhos, fazemos com amor ou por obrigação? Se você faz por obrigação, o que acontece? Você vê, tomou o passe, ficou limpo, saudável, foi embora, você já recebeu a sua paga. Mas se eu faço com amor, tudo que eu plasmo com amor fica plasmado no universo. Não fica plasmado na mesa, tal, no universo. Porque o universo é um ser pensante. A física quântica explica isso. Porque todos nós estamos entrelaçados. Existe um princípio tibetano também, que é o fio de ouro. O que é esse fio de ouro? É um fio que existe e ele atravessa tudo e a todos. Como é o nome desse fio? Deus. O que atravessa tudo e a todos? Deus. E é esse fio que nos une. E eu fico me desunindo com o meu próximo. Eu fico coisificando o meu próximo. Por que eu uso a teoria reducionista? Porque eu uso 5 sentidos criados por Aristóteles. Quais os 5 sentidos? Visão, olfato, tato, paladar e audição. E aí eu reduzo Deus aos 5 sentidos. Eu só consigo entender Deus pelos 5 sentidos. E eu reduzo Deus aos 5 sentidos. Então eu afasto Deus de mim. Assim como Jesus. Eu olho para Jesus como um ser divino. Eu não olho para ele como a imagem de um homem que esteve aqui e deixou uma mensagem. Quantos de vocês hoje abriram a Bíblia e leram um trecho? Um trechinho. Quantos de vocês têm aquela Bíblia em casa com o zíper, que se for abrir vai ter que colocar WD, que está tão enferrujado que não se consegue? Né? Está lá. Eu estou precisando de um livro de autoajuda. Vai lá na Bíblia. Ela ensina. Mas por que eu não faço isso? Porque eu olho nela um livro religioso.
Eu olho em Jesus um homem religioso. Quando eu falo em Deus, eu falo em religião. Viram para onde os nossos pensamentos estão sendo desviados e encaminhados? Meu pensamento estará tanto quanto próximo de Deus, tanto quanto próximo de Deus o meu pensamento estiver, aí ele estará próximo de mim. Quem disse isso? Paramahansa Yogananda, um guru indiano, considerado um santo na Índia, que trouxe para o Ocidente o yoga. Ele é que implantou, ele é que trouxe, ele desenvolveu. Então, meus amigos, o que eu quero? Eu quero o Jesus religioso? Nós já temos. Mas por que eu não olho para ele com a figura de um homem que veio e colocou? Por que eu não pego a Bíblia e leio, estou precisando de autoajuda, faço a minha prece, vou lá, abro. Vai sair exatamente o que você está procurando. Mas enquanto eu fico procurando as coisas externas, eu esqueço do meu interior, eu não consigo trabalhar, eu não consigo desenvolver a minha essência. E por que eu não faço isso? Por conta disso. O Zé tem uma mão grande, maior que a minha, então fecha a mão, Zé. Eu vou tentar abrir a minha mão, você não vai deixar. Não precisa apertar tanto também, né? Ó, isso aqui, Platão, filósofo, lá em 420, denominou-se isso de alma prisioneira. A minha alma é a minha essência, que ela fique presa pelos aspectos da alma externa. E eu, quando tento sair, eu não consigo, a não ser que eu quebre isso. E o que é essa alma externa? Ódio, vingança, rancor, mágoa, todas as coisas materiais com as quais você se apega. Aliás, você possui as coisas materiais ou são as coisas materiais que te possuem? Isso aqui foi descoberto recentemente pelos psicólogos. Síndrome da alma prisioneira. Obrigado, Zé. Então, meus amigos, nós temos todos esses instrumentais. E eu sou espírita. E daí? Se você chegar lá no céu, Senhor, eu sou espírita, olha aquela filha. Por quê? Aquela filha especial. Por quê? Aqui é aqueles que não sabiam de nada, aqui é aqueles que sabiam de tudo. Compreenderam? Porque vocês sabem, vocês conhecem. Ou vocês vêm aqui tão somente para tomar o passe, fazer o trabalho de obsessão, limpar as energias, como nós temos lá no Clarence, né? Que lá é o trabalho fechado, e aí a pessoa volta na semana seguinte, e aí passa em consulta e tal, e a criatura não modifica o seu modo de enxergar, o seu comportamento, e quer que as coisas mudem. Einstein disse, se você quiser ter um resultado diferente, você tem que mudar o processo, porque senão vai ser o mesmo resultado. E por que não muda? E ele esclarece, porque aquilo que não está no universo do homem, ele não aceita, ele não quer, ele prefere fechar o olho. Por quê? Quando você desperta para o seu eu consciente, e aí começa o processo de mudança. E quando você vai esperar para despertar? Nesta vida? Não, na segunda-feira eu começo. É aquela história, eu vou começar o regime na segunda-feira. Por que não começa amanhã, hoje à noite? Ao que chega de chegar em casa e comer lá o sanduíche e tal, você vai lá, pega um copo de leite, um cafezinho, toma um biscoitinho, começa hoje. E eu fico postergando para amanhã. E amanhã vem e você não mudou. E aí eu entrego na mão de Deus. Ele recebe. Só que você vai entregar na mão dele, ele vai fazer o que com isso? Te devolver. É dele? Não é. Olha que legal. Eu pego todos os instrumentos e entrego na mão de Deus. Tá, o senhor está aí. Ele vai lá, estuda, olha, te inspira, te mostra o caminho, te traz uma pessoa, te dá o centro, te dá um monte de coisas, como um jardim. Aí ele pega tudo aquilo lá e devolve para você. Ele vai falar, eu já te orientei e te dei todas as ferramentas para você resolver isso.
É só sabermos lembrar de que, como diz a Bíblia, a Terra foi criada em 6 dias, não é? Não vou entrar no mérito disso, mas o próprio Deus fatiou o problema de criação da Terra em 6 partes. E fazemos a mesma coisa. Temos um problema? Fatiemos. Tem um pedaço que é maior? Resolvo esse. Depois resolvo. Só que eu quero resolver tudo ao mesmo tempo. Isso gera pânico e ansiedade. Pânico porque você não consegue. E ansiedade porque você quer que eu amanhã resolva o problema que você está tendo hoje. Aí a crise de ansiedade. Por quê? Porque você não tem o controle de todas as coisas. Você tem controle sobre algumas coisas ligadas a você e com você e por você. Fora isso, não. E eu quero controlar tudo. E não é legal adiar, ficar adiando as coisas, né? Começa daí. Aí o Hamed Lino diz assim: toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está ligado intimamente a nossos fatos antecedentes. Por que ele diz isso? Porque tudo isso que ocorre forma o nosso reservatório moral. E ele diz mais: nossa concepção ética-moral está baseada na noção adquirida em nossas experiências, que acreditamos como sendo absolutas. E ele diz mais um pouquinho: quando você acredita que nisso, você vai defender com unhas e dentes aquilo, mesmo que esteja errado, porque você não consegue enxergar. Então, meus amigos, as suas crenças, elas te limitam. Você deve ter a crença, mas não permitir que ela te limite. Quando um homem caminha numa estrada e encontra outro homem e os dois conversam, cada um deles sai com pelo menos 2 ideias. Cada um tinha uma ideia. Se conversam, cada um carrega agora a ideia um do outro. E aí vai se multiplicando. Mas se eu não busco a conhecer, eu não consigo desenvolver. Porque para mim desenvolver, eu tenho que me envolver. Se você olhar a palavra desenvolver, tem a palavra envolver dentro dela. Comprometimento. Né? Em tudo aquilo que você não se envolve, você não desenvolve. Com tudo, porque o envolvimento faz parte do seu desenvolver. Então reflita, né? Suas orações, seus estudos, o que você está pretendendo com isso? Você pretende fazer o que com isso? O que você pretende desenvolver com isso? Ser um ser humano melhor. Para quem? Para o outro ver? Ou para você se enxergar? Porque para Deus, todos somos seus filhos. Ele não distingue um do outro. Porque Ele é um Pai amoroso e justo. Amoroso porque Ele entende que todos temos os nossos percalços. E justo porque justamente Ele fala isso. Aquilo que você fez, aquilo vai ser a consequência. Por exemplo, quando há uma diferença entre o perdão do catolicismo e do judaísmo. No catolicismo, você vai lá, pede perdão a Deus e tal, o padre fala para você melhorar e tal, e também ele lá recomenda tantos Pai Nosso, Ave Maria, ou cestas básicas, enfim. E o judeu? Reconcilia-te com o teu próximo, quando estás a caminho. O que é isso? Peça perdão a Deus e peça perdão ao seu próximo e recomponha o mal que você a ele causou. Compreenderam? Então, por isso é que Jesus afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é o perdão, a verdade é o amor, e a vida o que é? É aquilo que pulsa em cada um de nós. Você tem a vida e ela é eterna. Não desperdice. Aproveita. Se você está nesta época, neste momento,
é o seu melhor momento? Qual é a sua melhor versão? Qual é? É o melhorar, né? É a de hoje. É a de agora. Às 9 horas, 21 horas e 6 minutos. Não, Essa... não deixar para amanhã que eu posso fazer hoje. Né? Não, a melhor versão é você fazer o que você é hoje ou agora. Então, qual a sua melhor versão? Sua melhor versão é a das 21 horas e 7 minutos. Do dia 20 de agosto de 2024. Essa é a sua melhor versão. Não é a de ontem, porque a de ontem você não consegue tocar, e nem de amanhã, porque você não sabe do existir. Então, é o hoje. Não lamente aquilo que você possa ter perdido, porque você nada perdeu, você simplesmente restituiu ao universo aquilo que você tinha que restituir. Não fique com lamentações de perdas financeiras, ou problemas de saúde, ou amorosos, enfim. Se foi. Eu tinha um escapulário. Esse escapulário já estava comigo há aproximadamente 20 anos. Ele se rompeu. Deve estar em algum lugar. Ele se rompeu. Cumpriu a missão dele. E aí eu vou pegar outro. Não posso ficar lamentando. Eu não posso lamentar o que perco, a não ser a oportunidade de amar, perdoar e servir. Porque às vezes essas não voltam. E para finalizar, vocês querem conhecer uma obra-prima? Gostariam de ver? Sim. Sim, tudo bem. Obra-prima é uma obra única, que não existem duas iguais. Então é muito simples. Mova o seu pescoço para a esquerda e para a direita. Você está vendo uma obra-prima, que é o seu semelhante que está do seu lado. Moveram o pescoço? Ou o pescoço ficou tão duro por causa do ego que não deu? Compreenderam? Então, meus amigos, paz e luz, agradeço a vocês por emprestarem o seu ouvido e a caridade de emprestar o coração. É um prazer sempre estar com vocês, com meu amigo José. Já falei para ele tantas quantas vezes precisar, a gente está aqui para batermos este papo. Não há professor, não há aluno. Todos na escola da eternidade somos tão somente aprendizes, porque sempre estamos aprendendo alguma coisa com alguém. Basta eu tirar a venda dos olhos, tirar a venda do coração e tirar a venda dos ouvidos. Paz e luz. Obrigado. Luiz, eu posso dar um testemunho? Eu vou explicar para vocês, gente, por que eu estou aqui hoje. No final da tarde, eu estava terminando de ver uma série que eu acompanho na TV. E aí, de repente, eu desliguei a televisão e ia tomar um café. O telefone toca, diz. Era uma mensagem que me dizia o seguinte: procure em Deus a sua melhor companhia. Do que a gente falou hoje aqui? Mais do que a gente falou? Em Deus, não foi? Ó. Então, tudo tem um propósito. Eu estou aqui. O José sabe que, de repente, eu não estou aqui toda semana. Mas hoje, com essa mensagem que apareceu assim, ó, me trouxe até aqui. Eu larguei tudo que eu tinha que fazer. Eu larguei tudo por isso. Porque essa, ó, gente, procure em Deus a sua melhor companhia. Essa frase, para mim, me disse alguma coisa. E realmente foi o que tudo a gente ouviu falar. Tudo que Deus nos oferece, tudo que Deus nos proporciona, e que às vezes, ou na maioria das vezes, a gente não dá atenção ou nem percebe. Graças a Deus, desculpe, tá? Eu só queria mostrar para vocês que a gente, tudo tem um motivo. Eu, por exemplo, não estou aqui hoje por acaso. Só aproveitando o gancho dele, pensem no seguinte.
Se você se sente incompleto, é porque você só está olhando para aquilo que te falta. Mas quando você começa a olhar para aquilo que você tem, você vai ver que você está completo, que não te falta nada. Então, tudo aquilo que você tem, valorize e não olhe para aquilo que você não tem. É uma questão de ponto de vista, de entendimento. Porque senão você vai sempre se achar incompleto, porque vai sempre achar que falta alguma coisa. Então, não pense nisso. Olha o quanto a sua vida tem de abundância e não aquilo que falta. Porque Jesus disse, aonde está o teu pensamento, aí vai estar o teu coração. Certo? Muito obrigado, gente.